Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez neste vídeo para a transmissão da lição desta semana, que será estudada no próximo domingo, dia 31 de março, em milhares de classes das Assembleias de Deus em todo o Brasil e de outras denominações que usam a revista editada pela CPAD. É a lição de número 13, que tem por título O Poder de Deus na Missão da Igreja. É a última lição do trimestre. Isso significa que no próximo domingo estaremos começando um novo trimestre com uma nova série de lições. Então, neste vídeo, estaremos oferecendo subsídios para esta última lição. Antes, eu quero fazer aquela recomendação tradicional. Inscrevam-se em nosso canal, curtam o vídeo, comentem, ativem o sininho, porque esses protocolos, esses procedimentos ajudam a dar maior tráfego ao vídeo e a alcançar outras pessoas. E é prazeroso para mim ter a companhia de todos vocês neste time de vencedores que fazem parte do nosso canal no YouTube. São lembranças práticas e eu conto com cada um de vocês como um companheiro para juntos caminharmos nessa área em que estudamos teologia. Temos também 4 séries, como, por exemplo, livros que recomendo, História da Igreja, 100 orações registradas na Bíblia, evidências que respaldam a Bíblia como palavra de Deus, além de pequenos vídeos de 1 minuto, são os chamados shorts ou reels, onde de forma muito rápida, em síntese, respondo perguntas que me são feitas diariamente pelas redes virtuais. Estamos juntos e vamos continuar em nossa caminhada. E com isso, vamos já entrar na temática desta última lição, o poder de Deus na missão da igreja. E, claro, aqui se encerram as lições que foram escritas, muito bem escritas, pelo pastor José Gonçalves. Ele usa como texto áureo Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O texto bíblico em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 13, versos 1 ao 4, que narra a chamada de Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária que ambos fizeram, expandindo a proclamação do Evangelho para diferentes regiões da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, naquela época conhecida como Ásia Menor. Como o nosso propósito aqui é oferecer subsídios, então nós não vamos adentrar ao comentário, senão fazer aqui algumas considerações que eu considero importantes. Já que estamos tratando do poder de Deus na missão da igreja,
nós temos de começar pelo Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, em cumprimento, inclusive, da promessa registrada em Lucas, no livro de Atos, que é o nosso textuário. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Eu gostaria de ponderar aqui uma coisa. Às vezes, de maneira inconsciente, pensamos que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes e, ao longo do tempo, houve uma suspensão da ação do Espírito Santo e o Espírito Santo só voltou a atuar mediante o avivamento do início do século XX, lá pelos idos de 1900, principalmente quando usamos a Rua Azusa como parâmetro. Claro, houve avivamentos paralelos, avivamentos autônomos com o derramamento do Espírito Santo, mas pensamos que o Espírito Santo só retornou, só voltou a agir a partir do século XX com o derramamento moderno, com o derramamento contemporâneo do Espírito Santo sobre a igreja. É um equívoco quando se pensa dessa forma, porque se o Espírito Santo não agisse através da história para manter a igreja de pé, a igreja já não existiria. A missão da igreja foi estar com a igreja. Jesus disse em suas palavras que enviaria outro Consolador. E essa expressão conota a ideia de uma pessoa, distinta da pessoa de Jesus. Outro Consolador, que não é outro senão o próprio Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não estivesse com a igreja ao longo dos séculos, até os dias contemporâneos, a igreja não existiria. E se nós nos dermos ao trabalho de estudar a história da igreja, veremos a ação do Espírito, ora de maneira direta, ora de maneira, deixe-me usar aqui esse termo, de maneira subliminar, por trás, conduzindo a história da igreja. Encontramos nos pais da igreja, encontramos em outros homens que Deus levantou para guiar a igreja, várias menções feitas ao Espírito Santo. Quando lemos Lutero, quando lemos Calvino, quando lemos Beza, quando lemos o próprio Armínio e tantos outros autores, nós percebemos a menção que eles fazem à pessoa do Espírito Santo. E eu repito aqui o que já disse em outras ocasiões. A própria reforma protestante foi uma ação do Espírito Santo para resgatar verdades que estavam, digamos, esquecidas, estavam numa região cinzenta, sem serem mais pregadas e sendo substituídas por tradições dos homens. Então, a reforma teve esse papel de resgatar essas verdades bíblicas, verdades que sustentam a nossa fé até os dias de hoje. Então, esse é um ponto bastante interessante a ser considerado. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes exatamente com essa finalidade, a finalidade de
conduzir a igreja, de dirigir a igreja e de cumprir o papel para o qual ele foi enviado, de cumprir o papel para o qual o Senhor Jesus prometeu que o enviaria. Nós temos percepção bastante assertiva sobre isso quando lemos o Evangelho de João, quando lemos capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, percebemos o modo como o Espírito Santo é tratado e a importância que ele teria na condução da vida da igreja. Então, feitas essas considerações, vamos para uma segunda consideração. Todos os teólogos, sejam eles pentecostais, sejam eles teólogos históricos, todos indistintamente, repito, todos os teólogos, sejam eles pentecostais, sejam eles históricos, todos indistintamente concordam que a vinda do Espírito Santo é uma capacitação para que a igreja cumpra a sua missão, qual seja a missão da proclamação, o querigma, a proclamação do Evangelho, a proclamação das boas novas. Isso é ponto pacífico entre todos os teólogos ortodoxos, digamos assim, tanto teólogos pentecostais quanto teólogos históricos. Ou seja, não há distinção quanto à importância do Espírito Santo na condução da igreja, mas principalmente na capacitação da igreja e na capacitação dos crentes para a proclamação. E essa capacitação se faz necessária, e se fazia necessária naquela época, e se fez necessária ao longo dos séculos, porque a igreja enfrentaria adversidades de todo tipo, como no princípio da fé, as perseguições, como ainda hoje em países autoritários, em países onde a pregação não é permitida para se pregar o evangelho nessas circunstâncias, é preciso que a pessoa esteja capacitada, não humanamente falando, não no sentido intelectual, não no sentido do conhecimento bíblico, ainda que essas coisas sejam necessárias e importantes, mas precisam estar capacitadas pelo poder do Espírito Santo, para que tenham ousadia de fazer um enfrentamento. Ou seja, para que tenham coragem, inclusive, de morrer, e esse é o sentido de testemunha aqui no texto de Atos, capítulo 1, verso 8, testemunha aqui traz essa conotação, a conotação de se preciso for dar a própria vida em defesa da verdade. Então, esse é o papel do Espírito Santo quando nos guia, quando nos conduz e quando nos capacita para a missão. Quando nos capacita para a missão. Outro detalhe que aparece aqui no verso de número 8, que é o texto áureo da lição, é que aqui não se estabelece uma hierarquia de prioridades, aqui não se estabelece, digamos, um cronograma para que seja cumprido por etapas. Cronograma você estabelece quando você está desenvolvendo um projeto, seja qual for o projeto editorial, por exemplo, então você estabelece um cronograma de datas em que cada etapa precisa ser cumprida até que o cronograma seja completado ao final. Aqui não se trata de hierarquia e nem de cronograma. Aqui se trata de simultaneidade, ou seja, ao mesmo tempo,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Veja que o Senhor está falando de um fato ainda a acontecer nos próximos dias. Essas palavras foram ditas no dia da Ascensão, ou seja, 40 dias após a morte e a ressurreição de Cristo. Então, no dia da Ascensão, essas palavras são ditas e o Espírito Santo veio sobre os discípulos 10 dias depois, 10 dias após a Ascensão. E a ordem que está aqui é meramente uma ordem no sentido em que o Evangelho deveria ser expandido, e não uma ordem hierárquica, e não uma ordem, digamos, cronometrada por etapas, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, ser-me-eis testemunhas, tanto em, essa expressão, tanto em, linkada com a expressão seguinte, como, traz a ideia de simultaneidade. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, você perceberá que no âmbito da igreja primitiva, esse projeto foi cumprido, porque naquela época foi dessa forma que a proclamação do Evangelho se desenvolveu, até que chegou aos confins da terra do mundo conhecido de então, ou da civilização conhecida de então e abarcada pelo Império Romano, incluindo-se aí a Ásia Menor, incluindo-se aí a Europa. Portanto, a igreja apostólica, a igreja primitiva, os apóstolos, todos cumpriram essa projeção dada por Cristo aos discípulos no dia da Ascensão. Só que era o mundo conhecido. E, a partir de então, outros mundos começaram a ser descobertos. Não vou entrar aqui na história para falar de fatos que ainda estavam no futuro, como a invasão dos bárbaros, como a divisão do Império Romano em dois impérios, o Império Oriental, o Império Ocidental, para falar até mesmo da descoberta do Brasil em 1500, segundo dizem aí os historiadores. Ou seja, o mundo de hoje é um mundo muito mais amplo, é um mundo muito mais extenso do que o mundo da época dos apóstolos. Portanto, essa palavra tem validade para os dias de hoje. Ou seja, capacitação para proclamar o Evangelho e fazer isso de maneira simultânea. Ao mesmo tempo em que cuidamos aqui da nossa área, nós estendemos a proclamação para uma área mais distante e vamos estendendo essa proclamação numa espécie de pedra em que você joga na água e ela começa a gerar aqueles círculos concêntricos que vai se estendendo e às vezes alcança até a margem do rio, dependendo do volume da pedra que é lançada no rio. Assim é a proclamação do Evangelho, assim se espera que a igreja nos dias de hoje cumpra a sua missão. E aí nós entramos no outro ponto que o comentarista aborda, e eu gostaria aqui de também tratar muito rapidamente. É quanto à distinção entre a salvação e o batismo no Espírito Santo. Para os nossos irmãos históricos, esse batismo ocorre na regeneração, melhor me expressando. Para os irmãos históricos, esse batismo ocorre na regeneração.
embora haja entre os irmãos históricos ou reformados que acreditam na distinção, acreditam inclusive na contemporaneidade dos dons e por isso eles são chamados de continuistas, porque eles acreditam na distinção. Para não citar todos eles, eu poderia citar aqui somente um, que foi o pastor da Capela de Westminster, em Londres, Martin Lloyd Jones. Ele, de maneira clara, naquela obra sobre o batismo no Espírito Santo, de sua autoria, ele estabelece essa distinção entre a salvação e o batismo no Espírito Santo. Mas será que nós encontramos base bíblica para isso? Claro. Primeiro, quando Jesus fala aos discípulos que enviaria o Espírito Santo sobre eles, Jesus lhes diz desta forma: ele habita convosco e estará em vós. Então temos aí duas formas verbais distintas, uma no presente e outra no futuro. E isso implica em distinção. Em outras palavras, os discípulos já eram convertidos. Quando se diz, ele habita convosco, significa que os discípulos já eram convertidos. Não faz sentido, de forma alguma, dizer que o Espírito Santo habita com alguém se a pessoa não for convertida. Porque o Espírito Santo só habita em corações convertidos. É sua missão convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, habita convosco, presente, e estará em vós. Ou seja, um fenômeno futuro. Um fenômeno que ainda ocorreria no futuro, sendo eles já convertidos. Esse é um ponto que eu trago como subsídio para os professores. Outro ponto que eu trago é aquele de Lucas capítulo 24, quando Jesus disse aos discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém. Quando Jesus disse aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Veja bem, se o Espírito Santo já habitava com os discípulos, como o próprio Jesus disse, eu não estou tomando palavras emprestadas de nenhum outro autor bíblico e nem de nenhum comentarista, nem de nenhum teólogo, eu estou tomando as palavras de Jesus. Jesus disse, ele habita convosco e estará em vós. Então, quando o mesmo Jesus, no capítulo 24 de Lucas, diz, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, ele está falando para discípulos já convertidos. Agora, o que me chama a atenção, e esse ponto é de suma importância, o que me chama a atenção é que Jesus disse a eles, não saiam, fiquem, não tomem qualquer outra atitude enquanto não forem revestidos de poder. Isso para mim tem um valor incontestável. Primeiro, para afirmar a distinção entre a regeneração e o batismo no Espírito Santo. E em segundo lugar, para afirmar a necessidade que os discípulos e a igreja, de maneira geral, tinham de ser capacitados para a proclamação do Evangelho. Eles não deveriam deixar Jerusalém. E é interessante você perceber que eles permaneceram em Jerusalém naqueles 10 dias,
Jesus não estabeleceu uma data, mas deixou implícito que não seria uma coisa demorada. É tanto que 10 dias depois da ascensão, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles, e eu não preciso entrar no mérito para tratar dessa narrativa, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, temos ali a descrição da descida do Espírito Santo como resultado dessa promessa, como um batismo de capacitação, um batismo de capacitação. Qual é o ponto que eu quero afirmar aqui? O ponto que eu quero afirmar aqui é exatamente esse aspecto levantado pela lição. A proclamação não pode ser feita sem a capacitação dada pelo Espírito Santo. E por que eu afirmo isso? Porque Jesus disse aos discípulos que eles não deveriam fazê-lo enquanto não recebessem a capacitação. Ou, no modo como Jesus se pronunciou, ficai, ou fiquem, ou permaneçam, ou não se ausentem de Jerusalém. Essa foi a normativa. Permaneçam. E os discípulos ficaram lá no cenáculo por 10 dias. Eu não sei como é que eles ficaram esses 10 dias. O texto bíblico não se preocupa em trazer esses detalhes, essas narrativas. Mas é interessante que o texto bíblico diz lá no capítulo 2 que quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles estavam assentados. A segunda coisa que se observa é que as línguas faladas, eu creio que elas são línguas idiomáticas. Eu não creio nessa hipótese de milagre, que eles falaram em línguas e milagrosamente aquelas nações ali representadas, pelo menos 16 nações representadas de maneira milagrosa, ouviram o que os discípulos falaram em seus próprios idiomas. Eu creio que eles falaram naquele episódio línguas idiomáticas. E é interessante que às vezes a gente pensa em algazarra, embora houvesse espanto pelo acontecimento, houvesse aquela expectativa, que quer isso dizer? Que história é essa? E alguns, o próprio Pedro diz, zombando, o próprio texto, aliás, diz, zombando, não é? Estão cheios de mosto, já estão bêbados, não é? Mas não houve algazarra, por quê? Porque eles podiam compreender o que estava sendo dito, porque eles falavam das grandezas de Deus. E aí entra um terceiro ponto. Falar em línguas, quando tem interpretação, é Deus falando à igreja não para acrescentar nenhuma verdade ao cânon sagrado, porque quando Deus fala dessa forma, tem 3 finalidades: exortação, consolação e edificação, e tem um sentido mais de predizer do que de revelar, no sentido de agregar verdades à Escritura. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que, apesar de aqueles irmãos da igreja primeva, quase 120 reunidos no cenáculo, falarem em línguas e falarem das grandezas de Deus, ainda assim houve necessidade que Pedro pregasse. E esse é o ponto. Não há pregação em línguas. Não há pregação, digamos, por interpretação das línguas. Quando há interpretação é porque Deus quer trazer alguma mensagem à igreja, mas a pregação, ela tem de ser feita, ela é necessária, como já estudamos na lição passada.
A pregação é o ápice do culto. Então, línguas não excluem a pregação, batismo no Espírito Santo não exclui a pregação, ao contrário, a capacitação traz autoridade, traz ousadia para a proclamação do Evangelho. E por último, é um ponto que eu venho levantando ultimamente, venho estudando bastante sobre ele. Não vou entrar aqui no mérito de pesquisas que eu venho fazendo e de algum projeto que eu tenho em mente para tratar sobre esse assunto, mas o que você percebe naqueles eventos narrados no livro de Atos, começando pela promessa dada por Jesus, quando ele diz: ficai em Jerusalém até. Esse período durou apenas 10 dias. Quando vamos lá para o caso de Samaria, da pregação de Filipe, depois os apóstolos desceram, eles receberam também o Espírito Santo, ali não há a manifestação explícita, ou seja, registrada, mas deduz-se que tem havido a manifestação de línguas. Também não foi um processo demorado, foi praticamente um processo imediato. Quando vamos para a casa de Cornélio, de igual forma, houve a manifestação de línguas, inclusive Pedro faz menção a isso, houve a manifestação de línguas e foi praticamente de forma imediata a conversão, não foi um processo demorado. E por último, no caso de Paulo com aqueles cristãos de Éfeso, Paulo lhes pergunta: vocês já ouviram falar sobre o Espírito Santo? E eles foram batizados no batismo de João? E eles responderam: nós nem sabemos que há Espírito Santo. Eram convertidos. E foram convertidos, claro, pela ação do Espírito Santo. Então Paulo ora sobre eles, impõe-lhes as mãos, eles são batizados, falam em línguas, profetizam, mas foi algo também praticamente imediato. Se demorou pouco tempo. Não foi algo extremamente demorado. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo é uma capacitação. Esse é o ponto que eu levanto, que eu insisto. É uma capacitação. Aí eu pergunto, deixo a pergunta no ar. Qual é a razão? Qual é o motivo pelo qual hoje nós temos muitos crentes pentecostais? Eu não estou tratando aqui de cristãos históricos, de cristãos tradicionais, e também não quero entrar no mérito, mas estou tratando aqui porque a revista é para uma igreja pentecostal. Então, por que muitos crentes hoje passam 10, 15, 20, 30, 40 anos e não são batizados com o Espírito Santo, já que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação para pregar? Alguns dizem, não buscam. Outros dizem, não buscam santificar-se. Outros dizem, não estão interessados. Nós temos aí N respostas que a gente poderia dar. Mas quando lemos Atos, quando lemos a própria promessa de Jesus, lá não se trata de buscar, lá se trata de uma promessa. Uma promessa dada e que seria cumprida. Eu fico assim muito preocupado com essa questão. O indivíduo fica ali, às vezes, naquelas campanhas para batismo no Espírito Santo, várias pessoas são chamadas à frente e, eventualmente, algumas começam até a serem forçadas a dar glórias seguidas.
e daqui a pouco elas começam a enrolar a língua e se diz que elas foram batizadas com o Espírito Santo. Será que foram batizadas com o Espírito Santo? São pontos para ponderar, são pontos para avaliar, são pontos para pensar, são pontos para os teólogos pentecostais, nós teólogos pentecostais, nos sentarmos, conversarmos, avaliarmos aonde estamos errando. De que forma estamos errando? Já que temos aí, e hoje pouco se prega sobre batismo no Espírito Santo, ou quando se prega dessa forma, chamando aquelas pessoas à frente, e aí tem aquele movimento todo, mas parece que na semana seguinte tudo continua como dantes no quartel de Abrantes. Nada muda, já que a intenção da capacitação é conceder ousadia para proclamar o nome do Senhor nesse mundo hostil, nesse mundo adverso, nesse mundo extremamente oposto à fé cristã, que é uma fé única, é uma fé singular, é uma fé que professa a um único Senhor, é uma fé que professa a um único líder que reivindica a ressurreição, já que estamos na semana em que se comemora a Páscoa cristã, que é celebrada na ceia do Senhor, mas nesta semana se comemora, e vamos estar no domingo estudando essa lição. Então, por que se fala no batismo, pouco se fala no batismo no Espírito Santo, ou quando se fala, traz aquelas pessoas à frente, se faz aquele movimento e nada muda? Parece que hoje nós temos até mais medo de proclamar o nome do Senhor, de pregar o nome do Senhor, de ter ousadia, de dizer que Ele é o único Senhor. Não há nenhum outro Senhor, nenhum outro nome dado. Atos capítulo 4, verso 12, nenhum outro nome dado em cima do céu e embaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos. Eu poderia continuar aqui com outras considerações, com outros subsídios, mas eu deixo esses pontos para a sua reflexão, para você pensar. Que batismo é esse? Que distinção é essa que não muda a vida da pessoa, que não transforma a vida da pessoa, que não lhe dá ousadia, que não lhe dá coragem? O que se vê, muitas vezes, são esses cultos anárquicos que promovem aquela cartaz coletiva, mas o resultado na semana seguinte é o mesmo. Nada muda. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos e pensar no que significa a lição deste domingo. O poder de Deus na missão da igreja. Com isso, termino aqui as minhas considerações e, se Deus quiser, na próxima semana, estaremos voltando agora já com a lição do segundo trimestre, que foi escrita pelo pastor Osiel Gomes, e aqui estaremos, permitindo o Senhor, todas as semanas trazendo os nossos subsídios. Um grande abraço e lembrem-se de inscrever-se no canal, curtir, fazer os seus comentários e ativar o sininho para receber as notificações. E além da transmissão, como eu disse, nós temos aqui outras 4 séries, temos também os pequenos shorts, os pequenos reels de 1 minuto com respostas em síntese de perguntas que me são feitas. Então, inscrevam-se, venham somar conosco. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês.